Pois é, estamos chegando. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Boa noite, meu querido Flávio Prado. Boa noite. Boa noite, Osmar Garrafa, que mal conseguiu dormir esperando para vê-lo hoje. Não, essa noite até que eu passei tranquilo. A ansiedade foi ontem, porque ele disse que viria na quinta-feira. E vim. Mas não passou aqui. Fui impedido de entrar. Porque eu vim muito forte, vim muito pesado. E fui impedido de entrar para a segurança. Sei. Foi bom. Sabe porque... você não entrou? Tava com sorvete na testa e não permitiu entrar. Até foi bom porque os ânimos ficariam muito exaltados. Melhor não, né? melhor não. Muito bem. Segurança, como sempre, muito consciente. E no programa de hoje temos a derrota do São Paulo na reestreia do Paulistão e a preparação para a última rodada da fase de classificação do campeonato. O Corinthians segue vivo. Mas antes, tem essas dicas. Estamos de volta já com a nossa enquete do dia, polêmica, e vou falar por que daqui a pouquinho. Quero saber de você que nos acompanha e também da nossa dupla de comentaristas. O São Paulo deveria perder o jogo diante do Guarani para eliminar o Corinthians no Paulistão? Sim ou não? Entre no site gazetesportiva.com e deixe o seu voto. Você pode usar também o nosso QR Code que aparece aqui na tela, aqui embaixo. Portanto, é só colar seu celular aqui ou usar a hashtag Gazeta Esportiva. Seu comentário vai aparecer ao vivo aqui no programa. E você também pode mandar um vídeo de até 10 segundos com algum comentário ou pergunta para o nosso WhatsApp. Anota aí o número. DDD 11, se você estiver fora da Grande São Paulo, 994791633, 994791633. Aqui no Departamento de Esportes prevalece a democracia, então a maioria vence. E eu devo dizer que fui absolutamente contra essa enquete, porque isso é um estímulo à antiética. A pessoa ser antiética. Entregar um jogo de futebol para prejudicar outro, para mim está totalmente fora de contexto. Então já estou antecipando aqui, tá? Que fui contra, mas fui vencido. Aí eu quero saber do senhor Flávio Prado, quero saber do senhor Osmar Garrafa, se o São Paulo deveria entregar o jogo para prejudicar o Corinthians. Ou fossem vocês os treinadores? Vocês pediriam para os jogadores entregarem o jogo para eliminar um rival? Agora eu quero ver. Nós estamos falando de São Paulo e Guarani. São Paulo e Guarani. São Paulo e Guarani. Eu seria o treinador do São Paulo. Sim, claro. Não, de jeito nenhum. Aí é uma questão de respeito, de ética, de tudo que você falou. E professor, como é que eu vou chegar para o meu atleta e falar, olha, entrega o jogo? Como é que eu vou fazer depois? Fica muito complicado. Fosse no meu time da aclimação, aquele time delicado, educado que vocês conhecem, mas com certeza. Você sabe que tem um exemplo de uma seleção de vôlei que entregou um jogo para eliminar, para pegar um adversário mais fácil na próxima fase. Sim. Né? Se o argumento foi esse, olha, a gente tira da frente um rival. A Alemanha que faz é muito cascudo. isso. A Alemanha faz muito Na isso. Copa de 74, a Alemanha fez isso. E na Copa de 80... Copa de 82, que empatou com a Áustria, exatamente. aquele 0-0. Tiraram a Argélia. Alemanha e Alemanha Oriental. A Alemanha, se ela vencesse a Alemanha Oriental, ela cairia no grupo de Holanda, Argentina e Brasil. Isso mesmo. Aí ela perdeu para a Alemanha Oriental e pulou para um grupo de Polônia, Suécia e Iugoslávia. Isso mesmo. E quem foi campeã? Foi Alemanha. a Alemanha. Ela O senhor está faz, a usando Alemanha isso faz essa para estratégia. defender uma argumentação? Eu só quero saber. Não, porque há quem diga o seguinte, porque aí a Alemanha teria feito isso em benefício próprio e não para prejudicar ninguém. Eu não penso, mas eu não penso dessa forma. Porque o São Paulo, porque estão dizendo o seguinte, o São Paulino, a torcida e o torcedor está coberto de razão, ele está falando o seguinte, tem que matar o bicho no ninho. Tem que matar o bicho no ninho. Porque o Palmeiras na Libertadores, há 2 Libertadores, Palmeiras e Júnior Barranquilla, teve a chance de eliminar o Boca. Não, mas se o Palmeiras não ganha o jogo, o Boca cairia fora da Libertadores. Palmeiras foi lá, ganhou do Júnior Barranquilla aqui no Allianz Parque, classificou o Boca. O Boca fez o papel dele, classificou o Boca. O que aconteceu no sorteio? Qual a próxima rodada? Palmeiras e Boca. O que aconteceu? O Boca eliminou o Palmeiras. Então há quem defenda a tese de que você tem que matar o bicho no ninho, não é? Mas profissionalmente, isso não consigo conceber se vai chegar no vestiário. Alguns treinadores já me falaram sobre essa situação e o que eles disseram foi o seguinte, eu não vou pedir para jogador entregar jogo. Vocês se acertem. Se vocês querem, tem jogador que pede. Vamos, né? Agora não, eu estou falando quando o futebol é mais boleiro, mais raiz, como o pessoal gosta de falar, que eu acho uma bobagem. Mas enfim, a boleirada falava, vamos, né? Aí eu não vou fazer nada, vocês se virem aí. Não dá para o treinador chegar e falar para o cara, perde o jogo.
Não tem condição. Porque ele perde o grupo. Perde moral, fala, esse cara, ele faz coisa. Ele é de esquema, ele é, entendeu? Não tem. Isso profissionalmente existe. Isso é bom para o botequim. E vamos imaginar a situação do Fernando Diniz. Olha só. Perdeu, a gente vai mostrar daqui a pouquinho, para o Red Bull Bragantino. Aí entrega. Imagina, acho absurdo isso, mas vamos cogitar. Vamos serve uma feijoada no almoço para os caras. Aí perde do Guarani. Aí chega nas quartas de final, perde pro Mirassol, seria o adversário do São Paulo? Mirassol. O que vai acontecer com ele? É ele que vai pagar a conta, é ele que vai ser demitido. Agora vejam... Ninguém vai lembrar assim, olha, fizemos corpo mole contra o Corinthians, contra o Guarani para prejudicar o Corinthians. Vejam como é bom boneco no lugar de torcedor. Se o São Paulo ganhar do Guarani, que eu acho que ele vai ganhar, o jogador que fizer o gol, ou os jogadores que fizeram os gols, eles seriam apertados pela torcida na saída. Como o grafite foi. Boneco não enche. Boneco fica tranquilo. Mas eu não sei o que o senhor tem contra o torcedor. O torcedor é o papel do torcedor, ele tá lá mesmo. Por isso que o boneco é melhor. Eu jamais vou torcer. O Flávio parece que defende o futebol sem torcida. Quer dizer que você acha que o cara que vai lá apertar o jogador tem que ser respeitado? Eu prefiro o boneco. Eu prefiro o torcedor. Não, o torcedor tem sim o direito, é a rivalidade. De apertar jogador? Não, apertar na arquibancada, se você pagou. Mas não é isso que eles fazem. Aí não, aí a gente não. O grafite teve sérios problemas. O Rodrigo Caio, por ser gentil, ele teve que sair do São Paulo. Então, quer dizer, como os caras não têm inteligência para entender isso, não foi nem gentil, mas acontece que bota o boneco lá. Mas só que eu não posso generalizar, porque não é toda a torcida que tem esse tipo de comportamento como aqueles idiotas que foram quebrar lá o portão do Allianz Parque. Aquilo lá não é torcedor. Só que os caras que vão são exatamente esses. São exatamente esses, porque o torcedor normal, tranquilo, que ele vai lá, vai embora. Claro. Quem vai fazer isso, quem faz o jogador são esses caras. Sim. E eles, entre eles e os bonecos. Mas aí, entre esses caras e os bonecos, qualquer um. Mas eu tô ampliando. Eu tô valorizando o boneco. Eu falo de torcedor de um modo geral. O boneco paga pra ter a foto lá, uma maravilha. Pode fazer o gol com o boneco. Sexta-feira hoje, happy hour. Não tem mais. Entendeu? Não tem mais. Mas se tivesse, que seria discutido? Ter mais aqui entregar. Não tem inconcebível você torcer contra o seu time para entregar. Não adianta. Não, torcer contra tudo bem, pô. Não, contra o seu time. Não, então torcer contra o seu time. Aí tudo bem. Aí prejudicar o outro. Tem corintiano que tá torcendo pro São Paulo feito louco. O Vampeta anda pelas ruas. Mas daqui a pouco... São Paulo, vamos São Paulo. Eu não tenho nenhuma dúvida. Economiza energia, porque vocês têm algo para resolver. O Bacégio daqui a pouco vai trazer o que vai acontecer com o São Paulo. Eu já imagino o que vai acontecer, mas tudo bem. E antes de mostrar a estreia do São Paulo, que tem uma missão vital para os corintianos, vamos rodar a nossa equipe de reportagem e saber como as equipes estão se preparando para a última rodada da fase de classificação do Paulistão. E nós começamos pelo José Paes, que está na Academia de Futebol do Palmeiras. E lá, grande noite para você, José Paes. Oi, Celso, um abraço para você, um abraço para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportivo. O Garrafa e o Flávio hoje tão que tão, hein? Eu vou dar mais munição para eles aí, porque como você sabe, Celso, o Palmeiras tem sido um clube de muitas novelas. Primeiro a gente teve a novela do Dudu indo lá pro Al do Raio do Catar. Agora a gente tem a novela do Gustavo Gomes e da renovação de contrato do zagueiro com o Palmeiras. A gente vem falando seguidamente aqui no Gazeta Esportiva dessa renovação. O Palmeiras ofereceu um contrato de 4 anos ao Gustavo Gomes, mas por causa de pendências financeiras, o Gustavo Gomes ainda não assinou esse vínculo, não foi registrado lá na Federação Paulista de Futebol e não está inscrito para jogar essa fase final da fase de grupos aí pelo Palmeiras no Campeonato Paulista. O que acontece? Quais são essas pendências financeiras? Hoje a gente teve acesso aí ao que seriam essas pendências financeiras. Lá em 2018, quando o Gustavo Gomes veio do Milan para o Palmeiras, ficou acertado o seguinte, o Palmeiras falou para o Gustavo Gomes o seguinte, olha, você é um jogador paraguaio, está vindo aqui para o mercado brasileiro, vai receber em real, mas a gente vai te pagar esses 2 anos de contrato, a cotação do dólar de agora, de 2018. Aí lá na frente, depois desses 2 anos de contrato, quando a gente renovar com você, a gente renova também o seu salário com base no dólar de 2020. Beleza? Tudo certo? Tudo certo, Gustavo Gomes aceitou, só que chegou agora em 2020, o dólar subiu muito em relação àquele que era lá em 2018, como você sabe bem, né, Celso Cardoso, você que viaja bastante.
2020. Aí o Gustavo Gomes falou para o Palmeiras, eu quero receber o dólar de agora, de 2020. O Palmeiras disse, não, mas espera aí, agora a gente está no meio de uma pandemia, tivemos que reduzir salários, inclusive o seu, do staff técnico, da diretoria, vamos conversar para chegar num acordo. O Gustavo Gomes e os empresários dele não quiseram nem saber, querem o dólar de 2020. O Palmeiras diz que tem um acordo, um pré-acordo aí, assinado com o Gustavo Gomes, que ele não pode ir para nenhum outro clube no momento. O Palmeiras se respaldando juridicamente para manter o jogador aqui. O Palmeiras diz que os empresários estão forçando uma barra, que não tem proposta do exterior nenhuma pelo Gustavo Gomes. Enfim, essa novela promete se estender por mais capítulos. Daqui a pouquinho eu volto com mais notícias do time do Palmeiras, que vai enfrentar o Água Santa no domingo, e também com notícias em relação ao Daverson. Agora eu volto com vocês aí nos nossos estúdios para discutir essa seara do Gustavo Gomes. Volto com você, Celção. Obrigado, José Paes. E viajava, porque do dólar do jeito que está vai ser difícil. A propósito, já dizia minha avó, né, o que é combinado não é caro. Se lá atrás o Palmeiras falou que na renovação seria pelo dólar do ano, foi acordado. Não, e outra coisa, ele não é brasileiro. O dinheiro que ele... Quando o cara vem jogar aqui, ele vem jogar pelos dólares. É claro. Mas tem realmente houve um aumento desproporcional. Mas e se fosse uma queda desproporcional? Essa é a questão. É difícil. Quando você faz isso, você faz uma cair aposta, do dólar. É E o Palmeiras ia querer negociar? Não é? Não. Porque quando você faz, ainda mais num país como o Brasil, que você sabe que tudo pode acontecer no aspecto financeiro, você está correndo risco. Então o Palmeiras deu azar. É isso aí. Entendeu? Acho que... Apesar que o Gustavo não vai ficar, não. Combinado não é caro. Porque ele deve ter proposta e deve sair. E paciência também. O Palmeiras está muito bem servido. O Felipe Melo está jogando pra caramba. Claro, o Vitor Hugo é muito bom jogador. Vamos embora, paciência. Faz parte da vida. Mas não dá para culpar. Não tem nada de mercenário. É negócio. Claro. Dá para entender os dois lados. Quantos não viajaram, por exemplo, dólar com uma realidade na volta, na hora de pagar o cartão de crédito, exatamente. O dólar estava lá do outro lado. Ué, são negócios. Tanto que mudou a lei, né? Agora Exato. do dia que você fez. Senão, você está falando com a pessoa certa. O Corinthians segue vivo na competição. Jonas Campos está no Parque São Jorge e traz no noticiário corintiano. Quem diria, hein, Jonas? Grande noite para você. Fala, Celso. Grande noite a você, ao Flávio, ao Garrafa, todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Quem diria, né, Celso? Sonho corintiano de chegar ao mata-mata do Paulistão, certamente mais próximo aí de se tornar realidade depois dessa penúltima rodada do estadual, que foi perfeita para o Corinthians. Fez a parte dele na quarta-feira no derby contra o rival Palmeiras, 1-0 na Arena de Itaquera. Ontem secou o Guarani contra o Botafogo de Ribeirão Preto e deu certo. A gente até coloca agora na tela os gols da vitória do Botafogo sobre o Guarani em partida disputada lá em São Bernardo. 2-0, 2 gols marcados no segundo tempo. Primeiro deles aos 5 minutos, o Wellington Tanque de cabeça. E o segundo gol, o Matheus Anjo garantindo essa vitória do Botafogo para cima do Guarani. Vitória fundamental aí para as pretensões do Corinthians no Paulistão, já que agora a briga está acirrada por essa segunda vaga do Grupo D. A gente até coloca na tela também o panorama, né, para ilustrar um pouco a situação de momento desse Grupo D de Paulistão. Neste momento, como estamos? Bragantino já classificado, dono da melhor campanha do Paulista até aqui, tem 20 pontos conquistados, é seguido pelo Guarani com 16, o Corinthians é o terceiro com 14 e a Ferroviária tem 12 pontos. Na última rodada, domingo, 4 da tarde, o Corinthians encara o Oeste na Arena Barueri e o Guarani encara o São Paulo na Vila Belmiro. Para o Corinthians, só a vitória interessa. A única maneira do Corinthians avançar à próxima fase é vencendo e torcendo por um tropeço do Guarani diante do São Paulo. Aí o Corinthians vai precisar dessa ajuda do rival São Paulo, né? Isso envolve, claro, a polêmica que a gente já trouxe no programa de hoje. Considerando então vitória corintiana, o que precisa acontecer para essa classificação vir? O Guarani não pode vencer, porque se o Guarani vencer, o Guarani se mantém à frente em número de pontos. Se o Guarani perder com vitória corintiana, o Corinthians matematicamente já no número de pontos garante a vaga nas quartas de final do Paulistão. E se o Guarani empata com o São Paulo e o Corinthians vence, as duas equipes chegarão aos mesmos 17 pontos e aí iremos para os critérios de desempate. Primeiro deles, vitórias, né, tudo igual também, ficariam ambas as equipes com o mesmo número de vitórias na tabela do Grupo D. E o segundo critério, saldo de gols. Neste momento, 4-3 para o Guarani.
caso a coisa se iguale também nesse quesito, cartões vermelhos e depois cartões amarelos. No quesito cartão vermelho, o Corinthians neste momento está em desvantagem, porque tem um cartão vermelho a mais que o Guarani. Briga acirrada e o Corinthians vivo em busca de uma vaga nas quartas do Paulista, Celso. Pois é, Jonas, que semana para o Corinthians, que volta pós-pandemia. Antes da pandemia, o caos. Depois da pandemia, a vitória no Clássico, isso vai dar muito o que falar hoje, né? E a rodada ajudando. Tanto o Botafogo fazendo 2-0 no Guarani e o São Paulo perdendo do Red Bull Bragantino. Eu digo, o que ajudou o São Paulo nesse processo? Teria, teoricamente, que vencer o Guarani para espantar qualquer possibilidade de crise. O Corinthians está mais que vivo no campeonato, né? Apesar do favoritismo do Palmeiras, que o Flávio tanto decantou aqui na quarta-feira e acabou não dando em nada, o Corinthians chega, mas muito vivo. Acho que vai classificar. Daí a sequência do campeonato é uma outra coisa para se discutir. Porque, olha só, o Oeste que vai enfrentar o Corinthians, ele já tem as suas limitações, é o lanterna do campeonato, mas pode, se vencer o Corinthians, escapar do rebaixamento. Tá? Mas o Corinthians tem 3 jogadores emprestados lá no Oeste. O Kaique, goleiro, o Oia e o Mantuan. Esses 3 jogadores, num time de 10, você tira 3 jogadores, o Oeste vem muito fraco para pegar o Corinthians. Os 3? Não vão jogar. Por força de contrato, né? Força de contrato. Ainda tem essa frescura? Tem. Eu não deveria ter, porque uma vez que o clube libera o jogador, não interessa. Então esses três já não jogam. Né? Então, se o Corinthians também não passar pelo Oeste, aí não tem o que falar. E na combinação de resultado, não vejo nada de impossível do São Paulo vencer, empatar, pelo menos. Empatar e o Corinthians tirar 2 gols de diferença. Vejo o Corinthians na fase próxima do campeonato e mais. E poderemos ter, caso, né? É tudo hipótese, né? Nas quartas de final, o Corinthians avance passando pelo Bragantino, que é o líder do grupo. Teríamos já no outro domingo, que é muito difícil, pelo que está jogando, no outro domingo teríamos de novo Corinthians e Palmeiras. O favorito Palmeiras. Pois é, e é favorito mesmo, é melhor mesmo. Quer dizer que vocês acham que o Corinthians no Campeonato Paulista, que é a especialidade dele, que é onde ele é bom para valer, tá nessa draga desgraçada, depende dos outros, vocês acham que tá bom? Não é questão Ele se livrou do rebaixamento, foi só o que ele fez. Foi só o que ele fez. Não é você que fala que futebol é momento. Sem vergonha. Quem é o tricampeão paulista? Exatamente, é a especialidade, é o que eu falei. É a especialidade dele. O campeonatinho sem vergonha desse, ele quase foi rebaixado. Tá dependendo dos outros para se classificar, para ver depois o que vai acontecer. E vocês acham que tá bom? Uma vergonha. Ficaram pegando no pé porque perdeu a Libertadores. Ele perde toda hora. Agora aqui ele tinha que estar numa situação tranquila. E não tá ridículo. E não está muito por culpa do técnico que o senhor defende, que é o Thiago Nunes. Técnico. Né? Olha, o Thiago Nunes. Você olhou o que entrava no time do Corinthians na quarta-feira? Sim. Parecia aquele feirão do automóvel. Aqueles carros velhos, tudo. Pelo amor de Deus, um horror. Como é que você vai jogar com um elenco desse? Flávio, quanto foi o jogo? Pelo amor de Deus. Quanto foi o jogo? Foi 1-0. Ah, tá bom. E aí? A gente vai voltar. E aí? Não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou deixar você. Isso aí acontece. Isso aí é cartola. Isso é cartola. O Palmeiras você tá em cartola. O Corinthians venceu o Palmeiras, acontece. É um acontecimento. Nos últimos 12 jogos, Corinthians e Palmeiras foram 8 vitórias. E no último jogo, o Corinthians jogou igual dando bicão pra frente, desespero, o goleiro pegando. Jogou igual um time pequenininho. Isso aí acontece, é acidente. Isso acontece. Você sabe quanto foi a última vez que Palmeiras e Água Santa jogaram? Foi 4-1. Você está querendo comparar o Corinthians com a Água Santa? Você está falando de acidente. Estou falando de acidente. Se ele quer comparar Corinthians e Água Santa, a gente vai parar. É acidente, é a mesma coisa. Acontece. Não é possível. O Palmeiras perdeu de 6 do Mirassol. Acontece. Agora, acontece. O senhor pega o retrospecto Corinthians e Palmeiras. Vocês estão falando de resultado? Nos últimos 3 anos, 12 jogos. O Palmeiras está se borrando. O Palmeiras está se borrando. O time que está para cair, uma coisa toda vez que joga contra o Corinthians, o Palmeiras se borra. Vocês estão falando que está bom? Pelo amor de Deus. A gente vai ter mais espaço para você, porque na segunda-feira eu estava presente, fui testemunha. E vi que o senhor estava falando que o Palmeiras ia massacrar o Corinthians, blá, 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 blá. Massacrar não falei, mas que é melhor. E continuo dizendo, bem melhor. Houve o maior debate aqui. Aí ele falou assim, bom, vamos ver na quinta e na sexta. Chegou o grande dia, mas a gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Aguarda a sua Isso energia. Começou no domingo por causa daquela ridícula, daquele ridículo quem é melhor. Vocês começaram a dar um monte de condição pro time do Corinthians que não dá para comparar com o Palmeiras. Antes de seguir para Barra Funda... Ele não dá o braço a torcer, é impossível. Calma, segura a emoção, porque antes da confusão toda que a gente tem para acertar aqui, né, na Barra Funda, a gente vai acompanhar como foi a reestreia do São Paulo no Campeonato Paulista. Estádio vazio, apenas bandeiras e faixas nas arquibancadas, jogadores mascarados em campo.
O novo normal tomou conta do Morumbi na volta de São Paulo e Red Bull Bragantino ao Campeonato Paulista. Mas, apesar dos 4 meses de paralisação, o tricolor começou a partida a todo vapor e logo aos 7 minutos abriu o placar com Pablo. Só que 5 minutos depois, o Red Bull Bragantino deixou tudo igual em boa finalização de Matheus Jesus. O jogo era lá e cá, e aos 34 minutos a lei do ex se fez presente no Morumbi. Morato tirou a arboleda para dançar e virou o jogo para os visitantes. Só que Pablo estava em uma noite inspirada e tratou de empatar chutando no cantinho, sem chances para o goleiro Júlio César. Foi um belo gol o segundo. O primeiro é uma característica minha já de quando jogo de centroavante estar sempre o mais bem posicionado possível e tendo cruzadores como o Reinaldo, como o Dani, como o Juan Fran, facilita muito porque o cruzamento sempre será muito bom, é só você estar concentrado para fazer o gol. E o São Paulo só não foi para o intervalo em vantagem porque a defesa do Red Bull evitou o que seria um golaço de Alexandre Pato. No segundo tempo, o Pato teve mais uma chance de fazer o terceiro do São Paulo, mas faltou um pouco de sorte. Depois foi a vez de Reinaldo assustar em cobrança de falta. Mas, como diz o ditado, quem não faz, toma. E o tricolor acabou castigado com um golaço do Arthur. Daí em diante, o São Paulo se jogou para o ataque e teve mais uma oportunidade com o Pato, mas faltou pontaria. Final, Red Bull Bragantino 3, São Paulo 2. Claramente o time sentiu a falta de ritmo da maneira como a gente parou, como a gente retornou. Mas fazendo a avaliação geral, a gente podia ter produzido mais do que produziu no jogo. Acho que o São Paulo não tem que pensar no Corinthians, tem que pensar no São Paulo. A gente tem que vencer o maior número de jogos possíveis e pensar na conquista do campeonato. A gente não tem que ficar pensando em outra equipe, no seu São Paulo. Tá certíssimo, né? Hora de acompanhar como o São Paulo digeriu essa derrota em pleno Morumbi e como está a preparação para o jogo de domingo contra o Guarani. Fala, Marcelo Bassege, Marcelo que está lá no CCT da Barra Funda e tem as informações do Tricolor. Uma grande noite para você, Bassege. Boa noite, Celso Cardoso, a todos os amigos que acompanham o Gazeta Esportivo. São Paulo, enfim, voltou às disputas do Campeonato Paulista, mas esse retorno da equipe à competição não foi como os torcedores desejavam. O time tropeçou dentro de casa, 3-2 para o Red Bull Bragantino em uma partida bastante movimentada, 5 gols, diversas chances criadas de ambos os lados, uma partida lá e cá, apesar do déficit físico visto no decorrer dos 90 minutos, principalmente pelo lado do São Paulo, porque o São Paulo voltou aos treinamentos quase um mês depois do Red Bull Bragantino, então ficou notória essa diferença física entre as duas equipes. Hoje à tarde, o lateral esquerdo Reinaldo, titular absoluto do técnico Fernando Diniz, deu uma entrevista exclusiva para a nossa equipe da TV Gazeta e comentou um pouquinho sobre esse desafio que os jogadores terão de retomar aquela forma física de antes da pausa por conta da pandemia do novo coronavírus. Os jogadores ficaram afastados por 4 meses e estão acostumados a ficar afastados por no máximo um mês quando saem de férias no final do ano. Vamos conferir o que o Reinaldo falou sobre isso. Não foi igual quando volta das férias de dezembro, ali em janeiro, porque foi mais de 3 meses parado, então a gente não treina em casa como treina no clube. E tivemos semana para fazer a parte física aí, uma semana para fazer a parte tática também, uma coisa em cima da outra, mas isso não pode ser desculpa para a gente, para que o São Paulo não vencesse ontem. A gente não venceu ontem porque a gente, não, como eu falei, a gente não fez tudo que o professor Diniz pediu e ficamos devendo.
Tá aí o Reinaldo, titular absoluto na lateral esquerda do São Paulo, que recebeu um cartão amarelo ontem, né? Ficou com 2 cartões amarelos e caso receba o terceiro domingo contra o Guarani na Vila Belmiro, ficará de fora das quartas de final da competição. Por isso o técnico Fernando Diniz pode poupar Reinaldo e outros pendurados, mas isso é assunto para minha segunda entrada. Já já eu tô de volta com mais informações sobre o tricolor, com mais detalhes desta reta final e decisiva do Campeonato Paulista, tá certo? Por hora, eu devolvo a bola para vocês aí no estúdio. Até já! Tá certo, Marcelo Bacégio, e que fique bem claro para os maldosos de plantão que se o Fernando Diniz poupar alguns jogadores por causa de cartões, essa coisa, não tem nada a ver com a intenção de prejudicar o Corinthians. Faz parte do trabalho. Ele já perdeu 2, Daniel e Tietê já estão fora, tomaram o terceiro cartão. Tem 2 que estão pendurados. São 3. O Bacés vai confirmar pra gente na volta. Né? São 5 jogadores que meio time. Normal. É meio time. É isso que vai acontecer. É isso que vai acontecer com o São Paulo. Senão a gente vai achar que o Corinthians também... O Oeste não brigou pelos 3 jogadores porque ele está entregando o jogo. Claro. Não, nada a ver. Normal. Isso é normal. E o Fernando Diniz está coberto de razão. E como disse ele tem cuidado do São Paulo. Claro. E dá para ganhar do Guarani também, convenhamos, com o time titular ou com o time reserva, louco. Mas o São Paulo não teve legal não ontem, legal contra o Bragantino, o RB Bragantino. E o Alexandre Pato, gol é gol, ele tem que parar de achar que ele é o Messi. Ele fez uma jogada bonita, aí na hora ele chega na cara do gol, ele tenta dar um gol de cavadinha. Vocês viram aí nos melhores momentos. Mete forte na bola, bate na alta pro gol, é que caixa. Você queria falar, é mais ou menos isso. Sabe? Solta o pé. Pô, mas não é possível. Chega na frente do gol, arrozinho com feijão. O São Paulo não tá no momento, né? O São Paulo precisa mais do que ninguém esse título. Ó, dá uma olhada, quer ver? Ó que beleza. Passou, ele passa, olha que bonito. Olha, faz o gol, filho, faz. Não, quer fazer de cavadinha. Ele tem, sabe, ele quer fazer... Como é que ele faz? Me fala, o que ele tem que fazer? Ele bate forte cruzado, Flávio, no alto. Bate forte cruzado no alto, Flávio. Não dava. Primeiro que não tá no melhor pé. Segundo, ele é um jogador diferenciado. O cara faz isso naturalmente. Como aquela jogada do outro lance, no segundo tempo, que ele corta e bate, a bola bate e passa raspando. É assim mesmo. O jogador faz. Você acha que o Messi bateria de bico, já que vocês... Mas o Messi é o Messi. O Romarinho contra o Boca? O Messi é o Messi. Exatamente, que é muito menos jogador do Pato. Mas aí você não tem ninguém fechando. Do jeito que tá a fase do São Paulo, Pato, chegou na frente do gol, põe pra dentro, filho. Não importa. O gol bonito ou o gol feio é do mesmo jeito. 12 anos sem ganhar um título. Isso é culpa do Pato? Não é culpa do Pato, mas... O São Paulo era líder do campeonato se ganhasse Mas ele representa que time, não é o São Paulo? Não importa, ele não pode representar os 12 anos de incompetência dos outros. Perfeito. A culpa não é dele, a culpa não é desses caras que estão aí. E ele foi contratado pra quê? Pra fazer o São Paulo campeão, ou não? Também. Então. E os outros? Então, mas esse é o problema. O jogo ontem foi um jogo igual, não foi um grande jogo. Tem uns tontos que falam 5 gols, é que foi 5 gols. Aí vê handball. Você põe o número de gols, é handball, tem gol pra caramba. Foi um jogo lento, abaixo do que os dois podem dar. São Paulo poderia ter vencido o jogo, poderia ter empatado. Foi um jogo muito igual. E o que fez a diferença foi o menino, o Arthur. É isso aí. Esse foi ontem. E acrescentar mais 30 dias de treinamento que o RB teve em relação ao São Paulo. Isso faz diferença. Bom, de qualquer forma... Sem choradeira, né? Destaque mesmo ao Pablo, que sem torcida, ele desencanta. 2 gols contra o Santos. E 2 gols antes da parada, né? Pois é. Nos últimos 4... É isso aí. Gols do São Paulo, 4 gols sem torcida. Má notícia para o automobilismo brasileiro e para os fãs das corridas. Os organizadores do Mundial de Fórmula 1 anunciaram hoje o cancelamento de todas as provas no continente americano devido à pandemia do novo coronavírus, deixando assim os grandes prêmios dos Estados Unidos, Canadá, México e Brasil fora da temporada 2020. Pela primeira vez desde 1973, o Brasil não receberá a categoria e o futuro é incerto, já que ainda não há contrato para 2021. Parabéns. Perfeito. Não tinha nem como ser diferente. Perfeito. Ainda bem, porque se perguntasse aqui, os caras podem fazer. Não tem problema. Ótimo, excelente. Ó, vocês dois estão animadinhos hoje? Eu vou botar mais lenha na fogueira, porque é o meu papel aqui hoje. Não é o seu papel, não. Meu papel é apresentar. Perfeito. E aí, e nessa apresentação, eu devo revelar que o embate entre Flávio Prado e Osmar Garrafa já caiu na boca do povo. Dá uma olhada.
Nessa semana, antes do clássico entre Corinthians e Palmeiras, tivemos uma treta feia entre Osmar Garrafa e Flávio Prado. Você tá falando que Corinthians, Corinthians. Não tá, eu acho que tá bom. Pronto, simples. Mureteiro do caramba. Não tem mureteiro. Corinthians, pronto, eu acho que palpite Palmeiras, Corinthians, pronto. Tá bom, E bota o sorvete na Tá testa. bom, Aposta não tá sendo rebaixado, eu vamos aposto no ver, primeiro. vamos ver quem vai colocar o sorvete na testa, então, vamos ver. E hoje viemos para as ruas para saber a opinião da galera sobre essa discussão aí. Vamos ver. O Flávio Prado, ele ficou mais alterado. Se dane, vai ganhar um outro, não muda nada pra mim. Não tem raciocínio pra isso. Sei aonde o Flávio Prado tá vendo esse favoritismo enorme em cima do Palmeiras. Tava certo o Garrafa, né? E aí? Vejo uma igualdade até uma ligeira vantagem Se o no primeiro Corinthians. e o último pra você é igual. O primeiro e o último pra você é igual. Flávio Prado, o que ele fala o que é o certo. Ele foi no raciocínio até correto, porque o Corinthians já estava quase caindo. Tá preocupado que o Dudu vai fazer muita falta. O Palmeiras é muito grande, irmão. O Palmeiras não depende só do Dudu. E aí? Dificilmente o Palmeiras ia perder pro Corinthians. Ganhou um golzinho chorado na sorte. O Palmeiras jogou bem melhor. Eu sou palmeirense. A gente tá levando uma má sorte contra o Corinthians. Isso realmente foi uma grande surpresa. Corintiano, né? Quem que tava certo ou errado nessa briga? É lógico. Quem é o favorito? Depois do resultado é fácil falar quem tava certo, né? E aí? Rafa ganhou a briga. Ah, com certeza. To the winner by TKO, Derek Stallion Campos. Isso é uma baita palhaçada. Esse negócio da mãozinha aí, isso é uma Sou palhaçada. contra isso aí. Isso é uma palhaçada. Sou contra. Uma palhaçada. Isso que fizeram com o meu amigo Flávio. Sou Baita contra. palhaçada. O 20 chutes contra 8. Eu não vi o finalzinho. Dá pra pôr o finalzinho? 20 chutes contra 20 contra 8. Quem foi o melhor em campo? O Cássio. Quer ver? É jogo de chute. Pra você ver. Pra você ver como é que O novo esporte. Você quer O novo- jogar contra o é time pequeno? competição de Você chute. aceita o Corinthians contra o time pequeno? Não, o Corinthians jogou não é contra o time- time minúsculo. Não, Jogou Corinthians- como time, por isso mesmo. Tá lá, Jogou tá lá. como time Dá uma olhada, minúsculo. tá lá. Aí é que Aí, ó, tá. como se fosse o campeonato de chute, quem ia levantar? A única coisa- Quem ia levantar a vitória a era o única Flamengo. coisa- Campeonato, futebol é gol. A única coisa que Vai. tem que ter dito aí, que alguém falou aí, é que o Palmeiras tremeu. Palmeiras, isso é ok. Porque não dá pra comparar um time com o outro. Inclusive, um tá pagando e o outro não tá. Tem mais isso também. Tem mais esse detalhe também. Vamos ver, pode ser que dê Corinthians e Palmeiras daqui a uma semana. Nosso E convidado. aí estamos de novo. vamos Nosso convidado de hoje aqui no Gazeta Esportiva é um ex-jogador que brilhou no futebol italiano com as camisas da Roma e da Inter de Milão. Boa noite, Mancini. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Seja bem-vindo ao Gazeta Esportiva. Aliás, antes da gente falar da sua carreira como treinador, né, na Itália, queria que você desse um pitaco sobre essa nossa discussão aqui, Corinthians e Palmeiras, uma rivalidade sempre efervescente, né, Mancini? Boa noite. Boa noite a todos os telespectadores da Gazeta. Eu não vou meter o dedo nessa briga, não. Tô brincando. Acredito que o Palmeiras jogou melhor durante os 90 minutos. O Corinthians esteve muito mais, foi muito mais determinado, o time correu muito mais, mas o Palmeiras, com relação a finalizações, volume de jogo, foi bem superior. Mas o futebol é aquele... Nem sempre aquele que tem mais volume de jogo, aquele que mais se propõe jogo, será o vencedor. Então, o Corinthians colocou a bola dentro da casinha e foi vitorioso. Claro, a gente tem mais polêmica para botar você no meio, mas claro, vamos falar da sua carreira. Você que está como treinador do Foggia, né, na Itália, um dos países mais castigados pela pandemia do novo coronavírus. Como é que você encara a retomada do futebol no Brasil, no momento em que mais de 1.000 pessoas estão morrendo todos os dias vítima da Covid-19? É uma situação realmente muito delicada, né? Muito difícil para o nosso país, mas eu acho que alguns estados a situação está um pouco mais controlada, né? Eu moro hoje em Belo Horizonte, a situação aqui hoje realmente é um pouco difícil, né? Muitos casos, muitos contágios, né? Mas isso depende de cada estado e cada cidade, onde os governos, né, têm que ter essa questão de controle para saber qual a situação real de cada estado. Acho que o futebol, uma hora ou outra, tem que voltar. Acredito que é uma alegria, uma paixão, tudo bem, a situação envolve mortes, vidas, né? Mas eu acredito que já tudo isso irá passar. Está demorando, né? Acho que irá demorar um pouquinho mais, mas acho que gradativamente, com todas
as recomendações. Eu acho que o futebol ali voltando, acho que é legal, nos dá alegria, né? Acho que estamos vivendo momentos muito difíceis, né? Muitas tristezas, mas a volta ao futebol te dá um pouco mais de alegria. Flávio Prados, uma garrafa, Mancini à disposição de vocês. Ô Mancini, você optou por fazer carreira de técnico na Europa mesmo, uma coisa muito rara que ex-jogador com o teu nível aceite pegar time pequeno, mas esse é o caminho que os argentinos normalmente usam. A gente esquece que o Simeone, por exemplo, ficou um tempão com um time pequenininho na Itália e tal, até ganhar respeitabilidade. Foi uma oportunidade ou você pretende realmente fazer carreira na Europa? Bom, Flávio, é um prazer estar falando com você. Na verdade, há 3 anos atrás, quando eu juntei a minha família e disse, vamos voltar para a Europa para poder me formar para poder completar o curso da UEFA, né? Tive esse estudo durante 3 anos fazendo o UEFA B, o UEFA A e o UEFA Pro, um curso muito rico, um curso que me deu muita coisa boa, muitas ideias. Acho que a Itália é um país que praticamente dá tanta coisa interessante, me enriqueceu muito de conhecimento. Fiquei 3 anos lá, logo em seguida fui contratado por Foggia. A minha ideia é iniciar de baixo, com muita calma, sem queimar etapas. Fiquei apenas 3 meses no Foggia devido a problemas com diretores, né, pensamentos diferentes durante o percurso da minha carreira ali no Foggia, mas foi de uma valia muito grande, porque me fez entender que eu quero ser treinador, porque muitas das vezes a gente forma, estuda, busca conhecimento, quando você depara com determinadas situações, às vezes não é aquilo que você esperava. E realmente foi uma coisa que eu esperava, esse dia a dia, de passar todo esse meu conhecimento, tudo aquilo que eu vivenciei como atleta, agora com esse curso durante 3 anos que a UEFA me deu, eu acho que é um casamento perfeito. Então, assim, atualmente eu moro em Belo Horizonte e estou em busca de clubes, em busca de fazer carreira aqui no Brasil. Eu quero contribuir para o Brasil, eu quero contribuir para o Brasil, como contribuir como atleta, agora quero contribuir como treinador. Eu acredito que o Brasil, ele nunca irá chegar ao nível europeu, porém tem melhorado muito, né? A CBF Academy tem feito bons cursos, eu acho que o caminho é esse. Muito legal rever o Mancini, a participação dele aqui no Gazeta Esportiva. Mancini, hoje, nas redes sociais, nos debates esportivos, todo mundo questionando essa possibilidade, entre aspas, do São Paulo tentar eliminar o Corinthians, não fazendo muita força contra o Guarani no próximo final de semana. Você acredita que no âmbito profissional isso é possível? E complemento uma outra pergunta, quem se classifica? O Corinthians passa com a ajudinha do São Paulo? Eu acredito que o Corinthians passa depois dessa bela vitória diante do Palmeiras, uma vitória importante que te dá confiança, que te dá tantas seguranças, né? Acredito que o Corinthians se classifica sim. Com relação ao São Paulo entregar jogo, eu acredito que não. Acho que o São Paulo é um gigante, os profissionais que ali estão, você viu o Daniel, o Pato, o próprio Diniz também, acredito que não faria isso nunca. Acredito que são pessoas sérias, pessoas pessoas limpas, e eu acredito que isso não irá acontecer. Eu acho que o Corinthians irá classificar com competência dentro de campo. Mancini, concordo com você. Muito obrigado, por disponibilizar seu tempo para falar com a gente aqui no Gazeta Esportiva, e seja sempre muito bem-vindo, tanto no Gazeta Esportiva como também no Mesa Redonda, tá bom? Uma boa noite para você e obrigado mais uma vez. Uma boa noite a todos vocês, sempre à disposição. Um grande abraço. Outro abraço para você. Vamos fazer contato com o José Paes, que tem mais notícias do Palmeiras? É com você, José Paes. É isso, Celso. Seguimos aqui na Academia de Futebol do Palmeiras, o centro de treinamentos do Verdão na Zona Oeste de São Paulo, para trazer o provável time do Palmeiras que enfrenta o Água Santa domingo às 4 horas lá no Allianz Parque. A gente lembra que hoje o Palmeiras treinou no gramado sintético aqui da Academia de Futebol, o mesmo que tem lá no Allianz Parque. Então o técnico Vanderlei Luxemburgo deve levar o seguinte time a campo para enfrentar o Água Santa. O Everton no gol, Marcos Rocha na lateral direita, ele que volta aí de suspensão, estava suspenso contra o Corinthians, não jogou, foi expulso contra a Inter de Limeira, o último jogo do Palmeiras lá no pré-pandemia. Felipe Melo, Vitor Hugo e Diogo Barbosa. O Matias Vinha, a gente lembra, se machucou lá no derby, uma pancada forte na cabeça do Patrick de Paula, teve um corte, levou 7 pontos, ele ficou 24 horas em observação no Hospital Sírio-Libanês, já está entregue ao Núcleo de Saúde e Performance do Palmeiras, mas deve estar fora dessa partida contra o Água Santa. Ali na meiuca, Bruno Henrique, Patrick de Paula e Rafael Veiga ou Lucas
Lucas Lima. Lá na frente, o trio de sempre, William, Rony e Luiz Adriano. Esse deve ser o time do Palmeiras. E uma última informação, Celso, só em relação ao Daverson. A gente conversou com pessoas próximas ao jogador que disseram que existe sim a possibilidade do Daverson assinar contrato com um clube lá da China. Essa negociação deve avançar nos próximos dias. Só não avançou mais ainda por causa da questão do din-din, do Arjan, né, Celso? Precisa resolver isso aí para que o Daverson vá lá para o futebol da China. A gente lembra que ele tem contrato até junho de 2022 com o Palmeiras. Palmeiras que já está classificado para as quartas de final do Campeonato Paulista, vai enfrentar o Santo André. A gente só precisa definir aí quem vai ser o mandante nessa partida. Vai depender aí de quem vai ficar em primeiro lá no Grupo B, tá certo, Celso? Devolvo para você, um abração e até segunda-feira. Até segunda-feira, José Paes. Muito obrigado pelas informações do Palmeiras. Garrafa, você que adora fitinhas vermelhas, né? Embrulha e manda Mas pra já China. tá com o laço, né? Só tá faltando vir a grana lá, já deixaram o laço. Assim que chegar, já despacha o Daverson. Ele tá queimado lá no Palmeiras, essa é a verdade. Ele é até fazedor de gols. Claro. Mas não dá, né? Daverson não dá, dentro do que o Palmeiras se propõe. Acho que tá voltando aquele colombiano que estava no Cruzeiro, o Angulo. Então o Vanderlei tá apostando nesse menino aí para complementar o ataque do Palmeiras, e o Daverson com laço e tudo, que pode ir para a China e não vai fazer falta, não. Eu só me preocupo com o jogo de domingo. Espero que tudo corra bem. Você se refere Palmeiras e Água Santa? Sim. Palmeiras jamais perderia do Água Santa. Mas eu, por via das dúvidas, eu fico, né? Segunda-feira, voltar vocês dois aí. Ele está insistindo em comparar o Corinthians ao Água Santa. Não, eu só estou falando. É que falaram de alguns jogos antigos aí. Parece que teve qualquer incidente, mas não vai acontecer nada. Inclusive, eu falei hoje com o meu amigo Felipe Facincani, e ele falou que ele está tranquilo nesse jogo. Um abração pro Facinca. Abraço pro Facincani. E como o Corinthians chega para encarar o Oeste domingo, às 4h, na Arena Barueri? Isso é para você, Flávio. Ó, conta para nós, Jonas. Fala, Celso. Olha, a tendência é que o Corinthians, que o Thiago Nunes repita a escalação que venceu o Palmeiras na última quarta-feira na Arena Corinthians por 1-0. Tendência é que ele mantenha essa equipe, né? Com o Danilo Avelar no miolo de zaga, o Carlos Augusto na lateral esquerda, o Gabriel no meio-campo na vaga do Vitor Cantilho, porque o Thiago segue com essas duas ausências, né? O Vitor Cantilho diagnosticado com a Covid-19, ainda em fase final aí de quarentena, e o Jô, né, principal contratação do clube nesse período de pandemia, ainda não inscrito no Campeonato Paulista, só nas quartas de final, caso o Corinthians avance para essa fase. Pega o Oeste às 4h na Arena Barueri. O Oeste que não terá 3 jogadores, o Garrafa trouxe essa informação, 3 jogadores emprestados, né, ao Oeste, emprestados do Corinthians, que pertencem ao Corinthians: goleiro Kaique França, volante Guilherme Mantuan e o meia Fabrício Oia. O Corinthians volta à Arena Barueri, é bom lembrar, palco desse jogo de domingo, depois de 6 anos. A última participação corintiana nesse estádio foi lá em 2014, há 6 anos, clássico contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, empate por 1-1. Esse estádio também já teve momentos históricos envolvendo o Corinthians, tem um golaço histórico do Roberto Carlos em 2010, tem o 100º gol do Rogério Ceni, né, do rival São Paulo, justamente para cima do Corinthians, que acabou acontecendo na própria Arena Barueri. E agora, domingo, 4h, mais um capítulo, o Timão precisando vencer o Oeste e secando mais uma vez o Guarani, agora contra o rival São Paulo. Celso, a decisão no fim de semana, valendo vaga na próxima fase do Paulistão. Isso aí, obrigado, Jonas. Já está essa polêmica, São Paulo entrega, não entrega. Papelão seria o Corinthians não fazer parte dele. O Corinthians tem que ganhar o jogo. Você já imaginou o Corinthians não ganha? Não, aí é... Não, se não ganhar, não tem que reclamar de nada também, né? Não... O Oeste com todo... Então, na verdade, eu acho que uma coisa que está errada nesse campeonato é caírem só 2. Você olha o nível dos caras, tem que cair uns 7, 8. O time aí dá ruim. E o Oeste tá bem, cai bem nesse perfil de time ruim, né? A Ponte, Botafogo, Água Santa, o Oeste, é um monte de time ruim, um monte. Nossa, Ponte Preta. Ponte Preta foi o primeiro que eu gostei. Um monte de time ruim, então um monte que merece cair, né? E o Oeste é um deles, com todos os méritos. O Corinthians tem tradição no campeonato, né? Esporte Clube Corinthians Paulista. Ironia à parte do senhor Flávio. Se fosse Libertadores, aí o Oeste era favorito, mas nesse caso... Ele não adianta. Ele vem com sorvete na testa e não tem jeito. Só estou preocupado, né, quando o Jonas fala que o Thiago Nunes vai repetir o mesmo time. Porque o Corinthians vai jogar com 10 de novo.
Então ele tem que dar uma chacoalhada no Luan. Porque o Luan, se colocar um sofá em campo, ele dorme. Então, tudo bem, até concordo com você. Mas se não colocar o Luan, vai colocar quem? Não, mas tem. Mas você tem que dar confiança para ele. Mas confiança não, você tem que dar um chacoalhão, dar um choque nele, né? Dá choque. Ele olha no banco de reserva, tem lá. O melhor que o jogador que tem no banco é um volante, o Ederson. Tem o Arauz. O Matheus Vital. O Luan, ele já era esse sono no Grêmio. Ele teve um ano bom. O Corinthians trouxe esse jogador. Vai querer o quê? Que ele mude? Ele é o perfil dele. Ele tem uma habilidade grande. Mas ele é assim, ele não é no Grêmio, acusação entre aspas, né? É o perfil do cara de jogar bola. É que ele é um jogador de toque, um jogador lento. Ele é assim. Última parada, Barra Funda, com mais informações do São Paulo. As atenções voltadas para o São Paulo. Fala, Marcelo Basségio. É isso, Celso Cardoso, voltando a falar um pouquinho sobre o São Paulo que terá o futuro do rival Corinthians no Campeonato Paulista em suas mãos neste domingo, quando enfrenta o Guarani lá na Vila Belmiro, porque em caso de derrota do São Paulo para o Guarani, o Corinthians não terá mais qualquer chance de avançar na competição, e a torcida vem trabalhando firme aí nas redes sociais, criando uma campanha para que o São Paulo entregue o jogo, como disse o Osmar Garrafa, mate o bicho no ninho, corte o mal pela raiz. E o Reinaldo comentou sobre essa questão de entregar ou não entregar o jogo para prejudicar o rival, e também falou se prefere ser escalado no domingo, mesmo correndo o risco de receber o terceiro cartão amarelo e ficar de fora do importante jogo válido pelas quartas de final, ou se prefere ser poupado e ficar livre de qualquer risco de ser ausência no mata-mata do Paulistão. Vamos conferir o que o Reinaldo comentou sobre essas duas situações. Se eu ficar de fora desse ou do próximo jogo por suspensão, isso vai acontecer uma hora ou outra. Eu tenho certeza que os outros companheiros que for entrar ali vai dar conta, vai fazer o melhor para ajudar o São Paulo. Eu quero estar ajudando o São Paulo sempre, ainda mais agora. A gente vem de uma derrota, o desejo do jogador é jogar o próximo jogo para sair com a vitória. E se acontecer de tomar cartão ou não, eu tenho certeza que o professor Diniz vai saber montar a equipe da melhor forma possível. Eu creio que cada um aqui está pensando sempre na vitória e não poderia ser diferente de estar jogando aqui no São Paulo, independente que vai favorecer a um rival, mas eu tenho certeza que vamos fazer uma excelente partida, porque a gente tem que impor o nosso jogo, a gente tem que fazer o nosso jogo, porque não é esse jogo contra o Guarani não vai ser o último, então a gente tem que aproveitar esse jogo, os testes que tem antes de começar as fases finais. Além de Reinaldo, o Vitor Bueno e o Bruno Alves também estão pendurados. Caso recebam um terceiro cartão amarelo contra o Guarani, terão de ficar de fora das quartas de final. Por isso, mais um motivo para o técnico Fernando Diniz repensar se escala o São Paulo com força máxima no domingo ou poupa os seus principais jogadores. Fato é que Tietê e Daniel Alves, jogadores super importantes para o tricolor no meio-campo, considerados os motores da equipe, estarão de fora dessa partida. Ambos receberam o terceiro cartão amarelo ontem contra o Red Bull Bragantino e terão que cumprir suspensão. Então, caso o técnico Fernando Diniz opte por preservar esses jogadores pendurados, o São Paulo enfrentaria o Guarani sem 5 titulares, metade dos jogadores de linha titulares, o que aumentaria consideravelmente as chances de sucesso do Guarani com o time, no máximo, misto do São Paulo, tá certo? Bom, essas eram as informações do tricolor. Agora vamos aguardar o que o técnico Fernando Diniz vai decidir para esse domingo decisivo de Campeonato Paulista, tá certo? Um grande abraço a todos, volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Marcelo, grande abraço, bom final de semana para você. Eu tenho amigos são paulinos próximos que defendem mesmo categoricamente a tese de que tem que entregar o jogo para o Guarani. Só que isso me revela, entre outras coisas, medo do Corinthians. Tipo, não pode deixar chegar. Vocês entendem? Fazem a mesma leitura que eu? Isso aí o torcedor é um mundo, profissional é outro. Não dá nem para discutir isso aí. Não, eu sei, mas por parte da torcida, você percebe que existe esse medo do Corinthians? Se tem medo, não vai ganhar nada.
Medroso não ganha nada. Medroso não ganha nada. O Diniz usou uma frase na entrevista que a gente mostrou aí, eu tenho que cuidar do São Paulo. É isso aí. Acabou. Se ele achar que tem que optar, se a opção for, não, vamos poupar jogador para evitar, porque depois zera na outra fase. Beleza. Se não, faz tempo que a gente não joga, vamos entrosar o time mesmo correndo o risco de perder alguém. Mas, por exemplo, o Reinaldo é muito importante para o sistema tático, para a movimentação tática de São Paulo pelo lado esquerdo. Então, ele tem que ver o que é melhor para o São Paulo. O resto é problema do Corinthians, é problema do Guarani, não é problema do São Paulo. O São Paulo tem que fazer a parte dele, escalar o melhor que ele puder escalar, sem prejudicá-lo e ignorando o que vai acontecer com relação ao adversário, ao outro time, ao Corinthians. Tem que fazer o dele, não interessa o que isso vai importar. Se ganhar, vai classificar, se perder, não é problema do São Paulo. Dentro dessa filosofia, Flávio, do São Paulo pensar nele, fosse eu, Fernando Diniz, eu preservaria, sim, Bruno Alves, Reinaldo e Vitor Bueno. Tiro esses caras. O Campeonato Paulista é muito importante para o São Paulo. Mas zera o cartão? Não zera. Ele tem possibilidade de entrar com o que tem de melhor. Não, tudo nas quartas. Mas aí pode perder na mas tudo bem. Zero. Mais ainda, mais um motivo ainda. Então, eu tiraria esses 3 jogadores, vou com o Tietê e com o Daniel. Tem esse aspecto de você dar ritmo para a próxima fase, mas nesse momento é melhor você chegar na próxima fase inteiro. Próxima fase é com o Mirassol também. Vamos. Não, mas também não é nada aí já na próxima. Mas aí é a tese de eu vou optar por jogar com o time montadinho, mesmo que eu perder eu vou jogar com o Mirassol. Quer dizer, também não vai entrar na fase de clássico. Tem esse lado também a se pensar. E para o Chico Lang ficar tranquilo, mesmo com a ausência desses 5 caras aqui, com todo o respeito que merece o Guarani, o São Paulo tem condição de fazer uma vitória. Agora, em condições normais, sem rivalidade, né? Você volta no pós-pandemia, perde para o Red Bull Bragantino, perde para o Guarani, por exemplo, ia ser uma confusão danada nos lados do CT. Muro puxa, claro, em condições normais. Muro pichado, aquela coisa toda, pressão. O time está classificado, agora, que já fez a parte dele. O São Paulo está sem paciência, Flávio. O São Paulo é problema da torcida. Mas a culpa torcida é torcida, profissional é profissional. Então, eu estou falando de profissional. Torcida, só no Brasil que torcida, conselheiro derruba o técnico. Mas o time... Isso é uma bobagem. Torcida é torcida. Técnico, ele é contra o torcedor, ele acha... O time tem que dar uma resposta à torcida, sim. A torcida faz parte Ele tem que fazer o melhor que ele puder. Fazer melhor faz parte do jogo. Agora não tem que ficar dando satisfação. O que a torcida... Não interessa o que a torcida pensa. Isso aí... Sabe por que interessa? Porque os dirigentes vão muito em cima daquilo que vem de reflexo. Por isso que o futebol brasileiro é um dos piores em gestão no mundo. Por isso. Porque o dirigente não é profissional e ele vira um torcedorzão e tal. Se você tem um projeto de trabalho... O Real Madrid e Barcelona recentemente aí, do Real, acho que foi o Real que tomou um cacete do Barcelona, aconteceu. Caiu o técnico. Não caiu. O técnico é ruim, ia cair dele de qualquer jeito e não caiu. Mas os nossos técnicos são maravilhosos? Tudo não muda muito. Não adianta. Vai ouvir torcedor, pode ver que é péssima gestão. Mas por falar em... Pode não ouvir torcedor, mas vamos ouvir telespectador? Sim. Aí sim. Tem vídeos aí no WhatsApp. Põe na tela, por favor. Boa noite a todos do Gazeta Esportiva. Acho que o São Paulo não deve entregar, porque isso seria um antifutebol e seria interessante estar os 4 clubes grandes na próxima fase. Abraço, Thomas do Morumbi. Boa noite, sou Bruno de Arujá. Acho que o São Paulo vai querer entregar o jogo, que não vai querer enfrentar o Corinthians na final. Olha, entregar o jogo para não enfrentar o Corinthians na final? Isso revela um certo medo, hein? Todas as emoções da última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista você confere domingo a partir das 9 da noite no Mesa Redonda sob o comando do nosso amigo Flávio Prado. Melhores momentos, vestiários, lances polêmicos sob análise das nossas feras da equipe de esportes. Teremos no estúdio a presença do ex-zagueiro do Corinthians, Chicão, e diretamente da Argentina uma entrevista ao vivo com o Gustavo Grossi, diretor das categorias de base do River Plate. Imperdível, né, Flávio? Sim, vai ser muito legal. O Chicão tem muita coisa para falar, né? Tem muita história no futebol. E o Gustavo vai falar da estrutura do River, que é de babar. É um negócio impressionante. Tem uma universidade dentro da estrutura do River. Vai contar um pouquinho como é que as coisas funcionam por lá. Mesa domingo adversário do São Paulo na Libertadores. Promete. Mesa domingo promete. É isso. Resultado da nossa enquete, a pergunta polêmica se o São Paulo deveria perder o jogo diante do Guarani para eliminar o Corinthians do Paulistão. E a maioria respondeu que sim. 66% E aí os caras ouvem torcedor para demitir técnico. Votos. Flávio, um abraço. Até domingo no Mesa. Outro abraço. Muito grande abraço. Nervosíssimo. Tchau. Eu também. Ficamos por aqui encerrando o Gazeta Esportiva, homenageando Vicentico, vocalista da banda argentina
o Los Fabulosos Cadillacs, que completar hoje 56 anos. Ele completa hoje 56 anos. Maravilhoso. Tchau. Até domingo no Mesa.